Graça e paz, tudo certo? Muito bem. Nos últimos domingos a gente tem meditado nas cartas às igrejas de Apocalipse, né? Vimos as 7 igrejas, as 7 cartas e como cada igreja, com as suas dificuldades, as suas lutas, os seus contextos, Jesus se apresenta de 7 maneiras a essas igrejas, diz as coisas boas, tirando de uma delas, que é de Laodiceia, e apresenta também as suas críticas a essas igrejas, tirando de 2. E isso é para nós, como igreja de hoje, como igreja evangélica da Barreirinha, entendemos também qual é a nossa posição. Como nós temos sido como igreja de Jesus. Quais são as coisas, né? E eu lembro que no último sermão sobre as cartas, que não foi de domingo passado, por conta da Páscoa, o pastor Joel perguntou, né? Qual é a igreja que a gente se identificaria? Daria para a gente pensar também, né? E essa pergunta foi feita pelos pregadores aqui. Como seria a carta à igreja da Barreirinha que Jesus escreveria? Quais seriam as boas obras que Deus destacaria de nós, do nosso meio, e quais seriam as críticas também que Jesus faria? Que bom se não tivesse, né? Mas em todas as cartas, em todas as igrejas em que Jesus aponta as críticas e os problemas, ele se coloca como a solução. Porque em todas as cartas, inclusive a de Laodiceia, que não tem nenhum elogio, ele chama de igreja. E essa palavra igreja, ela é uma palavra muito, muito importante. Porque ela não quer dizer apenas um ajuntamento de pessoas, um templo, um prédio. Ela quer dizer pessoas que foram redimidas por Jesus, que foram perdoadas por Cristo e que ganharam uma nova vida nele. Então, mesmo uma igreja que tem os seus problemas, é chamada por Jesus como pertencente ao povo dele. E ainda assim, Jesus chama essa igreja problemática ao arrependimento. Isso diz respeito às nossas vidas também. Uma vez que fomos salvos por Jesus, uma vez que fomos resgatados por Ele, agora nós fazemos parte do povo de Deus, e isso não depende de nós. O Walker, na ministração do louvor, começou falando justamente sobre isso. Não são as coisas boas que a gente fez para alcançarmos a graça de Deus, mas é a graça de Deus que invade o nosso coração, a nossa vida, e faz com que a gente faça coisas boas para a glória de Deus. E se tem alguma coisa ruim nesse caminho, Jesus, ele chama, pela sua graça e misericórdia, que a gente olhe para Ele e se arrependa disso, porque somos parte do povo dele. Amém por isso? E para a gente encerrar esse assunto das cartas às igrejas de Apocalipse, hoje a gente vai meditar em Apocalipse 4, que não é um fechamento do assunto, as cartas já ficaram para trás, mas agora João vai direcionar o seu olhar para esse Deus que se revela. E no capítulo 4, ele vai, no títulozinho da sua Bíblia, provavelmente está ali a visão do trono de Deus, ou alguma coisa parecida com isso. E no capítulo 5 também vai falar sobre o trono, o livro e o cordeiro que está ali. Então, hoje a gente vai falar só do capítulo 4, mas o capítulo 5, ele tem uma estrutura parecida com o capítulo 4. E a partir do capítulo 6, vai ser as lutas e os problemas que a igreja, o povo de Deus, vai enfrentar na visão que João está tendo. Então, a partir desse momento, a gente vai ler todo o capítulo hoje. E a visão que João tem
não são de coisas que podem acontecer, que dependendo de certas circunstâncias, podem acontecer ou não. Mas o que João está vendo são coisas que acontecerão. Porque é o próprio Jesus que está confirmando isso. O próprio Deus está chancelando aquilo que está sendo escrito por João, aquilo que está sendo visto e aquilo que foi escrito, porque é o próprio Deus que está conduzindo a história. Vamos ler então o capítulo 4 de Apocalipse. Depois dessas coisas, das cartas, a primeira visão que ele teve: olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como de uma trombeta ao falar comigo, e disse: suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, e o segundo semelhante ao novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono e ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive por todo o sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, e elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, Deus, para entendermos a sua palavra, aquilo que está escrito, e que a gente saia daqui, Deus, cheios do Espírito Santo, renovados pelo Senhor, cheios da presença de Deus em nosso meio, entendendo que o Senhor é o único digno de receber o nosso louvor, porque assim a palavra nos diz, porque o Senhor criou todas as coisas, e o Senhor é um Deus eterno, imutável e santo, e que do seu alto trono controla todo o universo, porque o Senhor é soberano, e é soberano também sobre as nossas vidas. Então nos ajuda, Deus, a entender a sua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, aqui é uma segunda visão que João vai ter sobre Deus, Jesus. Aqui o capítulo 4 especificamente sobre o trono de Deus. Antes ele tinha visto a visão e aquilo que ele deveria escrever sobre as igrejas. E agora das coisas que devem acontecer, daquilo que aquela voz de trombeta, e se você volta lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 10, é a mesma voz que fala a primeira vez. Então é o próprio Jesus, o próprio Deus, que está falando mais uma vez a João aqui. Então agora, antes de acontecer a quebra dos selos no capítulo 6, 7, enfim, o decorrer do livro de Apocalipse e das tensões que a igreja enfrentou e tem enfrentado e enfrentará ainda, daquilo que estava ao redor no contexto do povo de Deus no primeiro século,
de um império poderoso, como foi visto várias vezes aqui pelos pregadores. As igrejas, as 7 igrejas estavam localizadas em uma região importante. Todas elas hoje fazem parte, né, de uma região da Turquia, do país Turquia, que ainda hoje, no seu interior, persegue a igreja de Cristo. Então não é algo que ficou no passado, é algo presente ainda hoje. Veio o irmão Andrei, da Portas Abertas, final do mês passado, e ele deu um número chocante para nós. Cerca de 380 milhões de cristãos e cristãs são perseguidas hoje. Então as cartas, o livro de Apocalipse todo, ele vai falar da perseguição, vai falar das tensões, das lutas e dores que a igreja de Cristo, o povo de Deus, está passando. Mas ainda assim, por meio nessas lutas e dores, há um Deus soberano, que cuida, que protege e que conhece o seu povo. Por isso que todas as cartas começavam com a fala de Jesus se apresentando em alguma característica e ele falando: eu conheço as suas obras. Por mais difícil que possa estar as nossas vidas, por mais difícil que possa estar para os nossos irmãos que são perseguidos nesse momento, que não podem ter um culto com as portas abertas, como a gente está fazendo e faz há mais de 60 anos na nossa igreja. Por mais que existam irmãos nossos que nesse momento estão sendo torturados, presos e mortos, ainda assim, o nosso Jesus, o nosso Senhor, é soberano sobre todas as coisas. E Ele cuida e conhece a cada coração que um dia professou a Ele como Senhor e Salvador da vida. Amém? E por mais difícil, irmãos, que estejam as nossas vidas, por mais lutas que possamos passar e enfrentar, há um Deus que cuida e que te conhece e que te protege e que se revela a você e que não desampara. Por mais que a situação possa parecer que estejamos desamparados, esse Deus, Ele é bem presente. Ele é um Deus de perto, que está atento a ouvir o nosso clamor. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse. Essa é a mensagem da história da humanidade. Que em meio à luta, há um Deus que cuida. Em meio à luta, há um Deus que tem sobre as suas mãos o controle da história. E que a gente não vive, a gente não existe por ao acaso e de qualquer forma. Mas a gente existe porque esse Deus é soberano e controla todas as coisas. E o fim de tudo é para a honra e glória desse Deus. Não é à toa, irmãos. Eu e você não existimos à toa. Eu e você existimos para a honra e glória desse Deus poderoso. E João começa então falando que uma porta aberta no céu. E essa visão de porta aberta do céu, ela é presente desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento. Hoje na EBD, o Alisson falou, né, do batismo de Jesus e como os céus estiveram abertos e ali viu-se o Deus falando, esse é o meu Filho amado em quem tenho alegria, e o Espírito Santo estava ali também. E o Alisson tem falado nas EBDs sobre a doutrina do Espírito Santo e da trindade, de um Deus que é trino, mas é uno e que se revela e manifesta a nós. João está tendo essa visão de uma porta aberta do céu. E aqui é interessante pensar, obrigado, mano, que eu acho que vai vir mais lágrimas aí daqui a pouco. Que
João, o apóstolo João, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele era o último dos apóstolos de Jesus vivo. Aqui na década de 90, a gente falou disso quando fizemos a introdução, né, do livro de Apocalipse. E ele era o último dos apóstolos vivos. Todos os outros já tinham morrido. Muitos irmãos e irmãs já tinham sido mortos no Coliseu. Muitos cristãos já tinham sido dilacerados e despedaçados por leões e ursos, pela espada dos soldados romanos. Tem um relato histórico de irmãos que foram se batizar num lugar mais afastado de uma das cidades romanas. E muito provavelmente alguém denunciou esses irmãos e os soldados encontraram esses irmãos fazendo o batismo num riacho, numa cachoeira. Os soldados romanos esperaram todos os irmãos nossos serem batizados. E depois do batismo, eles prenderam e mataram todos os que estavam ali. Os que tinham sido batizados e os que batizavam, os líderes da igreja. Todos morreram. E aí João está tendo essa visão de uma porta aberta, porque ele estava como o último apóstolo vivo, exilado na ilha de Patmos, numa prisão, por conta do anúncio do Evangelho. Quando todas as portas da terra estavam fechadas, a perseguição matando cristãos, o Império Romano impondo a sua força diante do povo de Deus, irmãos e irmãs de João, conhecido dele, discípulos dele, sendo presos e mortos, num cenário de tristeza e violência extrema com o povo de Deus. Aí o Cristo, o Cordeiro de Deus, o próprio Deus diz: olhe para o céu, as portas do céu estão abertas. Como o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 3, para olharmos para as coisas do alto. E aqui não é quando as portas da terra estiverem fechadas para nós, mas é a todo tempo, irmão, olhar para o nosso Deus. As circunstâncias podem e vão nos afetar, vão apresentar lutas e dificuldades. Mas o que a palavra de Deus nos diz é: olhe para o céu, olhe para que Deus vai se revelar. Deus já se revelou, a palavra dele já nos diz isso. A porta dos céus está aberta para nós, porque nós pertencemos a esse Deus. E se o mundo, a violência, a perseguição assola o povo de Deus, a solução, a segurança, a paz está no próprio Deus. E aí, essa voz que diz, como uma trombeta, como em Apocalipse 1:10, é a chancela de que o futuro pertence a Deus. De que aquilo que acontecerá está de acordo com os desígnios de Deus. E não é o acaso. Não é a própria sorte da humanidade e de acontecimentos. Mas é o próprio Deus que está conduzindo a história para onde Ele está apontando. E aqui é interessante também que nesses 4 primeiros capítulos de Apocalipse são descritas 3 portas, e portas muito importantes. Lá em Apocalipse 3:8, para a igreja de Filadélfia, diz assim: conheço as suas obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O pastor Joel nos trouxe o sermão, né, sobre a carta à igreja de Filadélfia. E aqui essa porta aberta é uma porta aberta
para o anúncio do Evangelho, a oportunidade de levar a mensagem de Cristo Jesus para todo o canto da terra. Porque como diz ali, a igreja tinha pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é uma das igrejas que não havia críticas, por exemplo. Essa é a porta, e essa porta continua aberta a nós, irmãos. De anunciarmos o Evangelho, de não negarmos o nome de Cristo aonde estivermos. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um colega do mestrado sobre isso. Porque não sabe, eu estou no mestrado no departamento de História e eu estudo a história da igreja evangélica no Brasil, basicamente, por meio das músicas. E ele perguntou para mim, por que eu cheguei nesse tema tão diferente? Ele perguntou, você é evangélico? Eu falei, cara, aquela história, do que você acha que é ser evangélico? Mas ali eu pude falar para ele um pouco, sobre por que a minha pesquisa e a minha fé. E é um cara que foi a primeira conversa que eu tive com ele. Semana que vem a gente vai ter aula de volta e espero que tenham mais oportunidades, mais portas abertas para o anúncio do Evangelho. E assim tem que ser com as nossas vidas. Aproveitar o tempo e as oportunidades que temos de falar dessa maravilhosa graça que nos perdoa e que nos redimiu. Mas há uma segunda porta de uma igreja que, diferente de Filadélfia, tinha os seus vários problemas, que é a igreja de Laodiceia. Ali no capítulo 3, ainda no versículo 20. Ainda Jesus se referindo a uma igreja com a possibilidade de perdão e de se arrepender dos seus maus caminhos. E diz assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O pastor Horst nos trouxe a mensagem da carta à igreja de Laodiceia e ele falou justamente disso. Você tem noção de uma igreja que deixou Jesus de fora? Uma igreja tão presa naquilo que ela achava certo, que deixou o Senhor da igreja de fora. Mas ainda assim Jesus chama ao arrependimento e fala, estou à porta. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você, eu vou passar tempo com você. Eu vou voltar a ser o Senhor da igreja. E essa é a porta do nosso coração. Que nós que já temos o perdão, já temos a vida com Cristo, já somos salvos em Jesus. Mas muitas vezes a gente pode se perder em religiosidades, em vestir capas de ser crente e de seguir rituais e formas que são ensinadas na igreja, mas a gente esquece que aquilo que tem que reger a nossa vida não são os ritos, não são as normas, mas os ritos e as normas de acordo com a palavra de Deus. O que tem que estar cheio do nosso coração é o próprio Cristo, e não práticas que a gente substitui no lugar que pertence a Jesus apenas. Essa é a porta do nosso coração. E aí aqui é a porta dos céus, da revelação de Deus, no versículo 1 do capítulo 4. E João continua, no versículo 2 e 3, descrevendo então aquele que ele está vendo, o trono. E ele começa dizendo que imediatamente se achou no Espírito. Porque aqui João está tendo a visão do próprio Deus, do trono de Deus, da soberania de Deus. E ele não está mais vendo com os olhos físicos e com os ouvidos físicos dele. Mas agora ele está vendo a luz inacessível de Deus, como está lá em 1 Timóteo. Ele está tendo a visão que o próprio Deus o convidou para ver. Suba até aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer.
E essa revelação, ela é tão gloriosa, tão poderosa, porque o próprio João, ele não descreve a Deus. Ele descreve aquele que está sentado, mas ele não descreve Deus com características antropomórficas, humanas. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E olha só como ele diz desse trono. No versículo 3, alguém semelhante à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris com aspecto a esmeralda. Aqui, muito provavelmente, a gente não consegue descrever essas pedras, porque a descrição de João, a referência que tinham dessas pedras preciosas é diferente das que a gente entende por hoje. Como? Se jogar no Google a pedra de jaspe, ela não é cristalina, ela não é embranquecida, como era a palavra que era usada na época. Muito provavelmente, o jaspe seria aqui então como uma espécie de um diamante, né? Mas isso é entrar em detalhes. Mas a ideia das pedras preciosas aqui, ela remete também, muito provavelmente, às 12 tribos que eram descritas no peitoral do sumo sacerdote, em Êxodo 28, e também o fundamento da cidade santa em Apocalipse 21. Que a grande ideia aqui das pedras preciosas é algo de grande valor. Então, o trono de Deus, ele é simbolizado como algo de grandíssimo valor, daquilo que era mais valioso. Mas, né, os historiadores, os teólogos ali vão descrever que provavelmente, né, a pedra de jaspe vai significar a santidade de Deus, enquanto o sardônio vai significar a justiça. Porque isso é aquele que está sentado no trono é alguém santo e justo, o nosso Deus. E a esmeralda, o arco-íris, lembra? O sinal da aliança feita com Noé depois do dilúvio. De um Deus que se compromete a se aliançar com o seu povo. E os termos são estabelecidos pelo próprio Deus, garantidos pelo próprio Deus. E aqui é interessante que a esmeralda e o arco-íris, o sinal da aliança, é também um sinal da misericórdia de Deus, que é aquilo que a gente pode ter acesso, porque a justiça e a santidade, como um atributo exclusivo de Deus, que são passados por nós pela sua graça e pela sua misericórdia. E é interessante pensar que o sinal da aliança, que é o arco-íris, a esmeralda, a misericórdia de Deus, ela é descrita aqui antes dos trovões e das tempestades de raio. Porque antes do juízo de Deus, e muitas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Apocalipse é dito também, o juízo de Deus, ele vem misturado da sua misericórdia. Ao mesmo tempo que Deus julga, ele perdoa. E a justiça de Deus, ela não é menor ou maior que a misericórdia, mas elas caminham juntas. E hoje é tempo de misericórdia, hoje é tempo de arrependimento, e hoje é tempo do juízo de Deus também. É isso que João está descrevendo do trono, um lugar de santidade, um lugar da verdade, um lugar da justiça, e um lugar da misericórdia de Deus. E ele começa a descrever quem está perto desse trono. Os 24 anciãos que são descritos ali no versículo 5. No versículo 4, perdão. Esses 24 anciãos, muito provavelmente, descritos ali como sentados junto ao trono, ao redor do trono de Deus, com coroas de ouro na cabeça e vestes brancas, representam a totalidade do povo de Deus. Muitos teólogos vão dizer que os 24 anciãos descrevem as 12 tribos, o povo de Israel, e os 12 apóstolos, a igreja. Isso significa
que a igreja glorificada, ela participa do reino de Deus, como está falando que está ao redor do trono, sentados esses 24 anciãos, vestidos de branco com coroas de ouro, fazem parte do reino de Deus, mas também o glorificam, como vai estar lá no versículo 9, 10 e 11. A gente já vai chegar lá. Isso significa que o povo de Deus ele é feito de gente de todas as línguas, povos e nações. E a gente tem tido um privilégio aqui na nossa igreja de receber irmãos vindos de outros lugares do mundo. E esses irmãos que vêm de outros lugares, eles fazem parte, fazemos parte do mesmo povo, fazemos parte do mesmo reino. A nossa igreja, o nosso país, tudo que a gente tem é nosso, porque ele pertence a Jesus também. Então não pense, irmãos, que o céu vai ser um lugar chato e que não vai existir alegria lá. Gente de todas as línguas, povos e raças e nações e etnias, enfim, estarão juntos glorificando a esse Deus. O povo de Deus na sua totalidade. E o versículo 5 então vai começar a dizer dos trovões, das manifestações poderosas de Deus, das tochas e do Espírito de Deus. Aqui é uma linguagem que João está descrevendo sobre esse juízo de Deus que virá. Lá em Ezequiel 1:13 fala desses relâmpagos que saem do fogo que rodeia o trono. No Salmo 77, no versículo 18, diz que a voz de Deus é como um trovão que se escuta por todo o mundo. Em Jó 37, Deus envia os seus trovões como a sua voz por toda a terra. E talvez a imagem mais conhecida do povo de Israel, lá em Êxodo 19:16, esse a gente vai ler, que é Êxodo 19:16, que é a narrativa da fala de Deus com Moisés, e diz assim a palavra, Êxodo 19:16: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Olha isso, a voz de Deus como algo poderoso, e aqui é Deus se revelando para Moisés, falando dos mandamentos, do seu caráter, da sua justiça, da sua graça. A voz de Deus não é algo pequeno, mas é algo que abala as estruturas da terra, porque esse Deus, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa descrição do trono de Deus significa que o trono de Deus é a sala de comando do universo. Eu achei legal essa expressão. Que o rumo das coisas, ela é controlada pelo nosso Deus. Não é à toa. Então, o que João está mostrando para a gente é que o trono de Deus, ele mostra a justiça de Deus, mas ele mostra a justiça de Deus, a sua soberania, mas também de uma forma clara. No versículo 6 vai dizer ali do mar de vidro, semelhante ao cristal. Aqui um parênteses rapidinho, porque os pastores estão aqui para confirmar. A linguagem apocalíptica ela é cheia de símbolos. E a gente não precisa se preocupar explicitamente o que significa cada um. Os teólogos, historiadores, estudiosos vão se debruçar sobre isso. E esses símbolos, irmãos, eles sempre têm que estar de acordo com a totalidade da palavra de Deus. Vê que em Ezequiel fala dos trovões, em Salmo, em Jó, em Êxodo. Então, a palavra de Deus, ela na sua totalidade deve ser interpretada. Não se preocupe, João não estava vendo algo fora daquilo que não é condizente com a palavra. Porque a palavra, ela conta a história desse Deus que cuida de tudo.
E esse mar de cristal daria para a gente entender também como essa transparência do trono de Deus. Que o trono de Deus, ele é justo, ele é misericordioso, mas ele é santo também. Como os seres viventes vão louvar o Senhor. Porque nenhum outro trono da terra, nenhum outro império, nenhuma outra força é santa, justa e misericordiosa como a do nosso Deus. Quer falar, pastor? Pode falar. Coerente, com certeza. Essa é a ideia também. Essa é a ideia de um mar, né? Na Bíblia, a ideia de mar, ela é também de uma infinitude de coisas, né? Do povo e de que Deus está controlando sobre isso, né? Diante do trono ali, esse mar de vidro, que é como cristal, ele vai simbolizar também a pureza e a pureza do povo remido. Obrigado, pastor. Isso mesmo. Bom, é por isso que é bom ter os pastores por perto aí, que eles vão ajudando a gente aí, né? A gente está começando aí, né? E aí ele começa a descrever, então, 4 seres viventes no versículo 6, na segunda parte do versículo e no versículo 7. E esses seres viventes, eles já foram descritos também em outras partes, né, principalmente do Antigo Testamento, em Ezequiel, em Isaías também. E vão ter várias interpretações sobre o que seriam esses animais, esses seres viventes, mas uma interessante é que representariam a totalidade da natureza, da criação, né? O leão, o novilho, né? O cordeiro, o ser humano e a águia, né? O novilho pode ser boi também, na verdade, né? Em algumas traduções pode estar como boi. Representariam então, né, a totalidade da criação, e a criação que louva ao Senhor, como está lá em Salmos 19, versículo 1 e 2, versículos bastante conhecidos: os céus proclamam a glória de Deus, como está no Salmo 103, 22 e no Salmo 148 também, que são convites em que a criação louva a Deus como uma só. Essa adoração a Deus como uma prática comum daquilo que foi criado de Deus, da natureza, de nós como seres humanos. E isso é uma coisa interessante, porque olha só como esses seres viventes estão louvando a Deus. Eles estão, né, voando em torno do trono com as suas asas e olhos. E olha como ali o meinho do versículo 8. Não tinham descanso nem dia e nem de noite, e proclamavam louvores a Deus. A adoração a Deus, ela não pode ser uma parte da nossa vida. Ela tem que ser a totalidade da nossa vida. O que João está descrevendo aqui é que no ambiente diante da presença de Deus, o louvor e a adoração, ela é constante. Então se prepare, irmão, porque no céu eu e você vamos louvar bastante a Deus, né? Amém por isso, né? Que bom que a gente tem os cantores que são afinados, né? Que bom que dá para louvar a Deus com a vida também, que se fosse pela voz eu estava lascado, né? É tudo glorificado, né? Graças a Deus. Será que então uma vez por todas eu vou ter uma voz afinada, né? Amém. Só pela graça mesmo, né? Se tiver bateria, pode ser, né? Acho que vai ter, né, também. Vai ter, pastor? Pode ter? Mas tem que ser acústica, né? Tem que ser eletrônica, daí o pastor Horst não briga. Com certeza. Amém. Mas esse louvor constante, eles não tinham descanso. E o que eles louvavam? Eles louvavam a Deus em 3 características: a santidade dele,
santo, santo, santo. Essa era uma ênfase comum na antiguidade e comum para o povo de Israel. Para você enfatizar alguma coisa, os judeus eles falavam 3 vezes essa coisa. Então, quando João está falando isso, santo, 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 ele está remetendo às descrições do Antigo Testamento, de Isaías, a visão que Isaías tem. Vamos abrir também rapidinho Isaías 6, versículo 3. Versículo bastante conhecido também. Ali também falando, né, dos serafins que estavam em volta do trono de Deus e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Deus poderoso em que enche a presença da criação com a sua glória, é esse Deus que a criação está adorando aqui. Ele é santo no sentido que ele é separado, ele é diferente de outra coisa, mas ele não é um diferente que não se comunica. É um Deus que ele é santo, 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 mas que se revela, que interfere na história, que busca o seu povo. Deus ele não é distante. Deus ele não é alguém em que a gente não consiga o buscar e o entender, porque ele veio em nossa direção. Deus ele é santo na sua essência, mas ele nos torna santos pela sua graça, pelo seu perdão também. Mas esse Deus, ele é também todo-poderoso. E aqui, irmãos, tem uma segurança, uma esperança tão grande, de que o nosso Deus, que é louvado, ele é santo, 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 mas ele é todo-poderoso. Nós não louvamos um Deus fraco, não louvamos e adoramos um Deus pequeno, mas um Deus que enche toda a terra com a sua glória. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que criou tudo o que há, como está no versículo 11. E um Deus que guia toda a história e que cuida da minha e da sua vida. É esse Deus onipotente. Isso servia também com um consolo muito grande para a igreja que estava ouvindo, lendo a mensagem. Você lembra no capítulo 1, no versículo 3, diz, né? Bem-aventurado aqueles que lê, que ouve e que pratica as palavras da profecia. Ouvir, ler que um Deus é todo-poderoso, consolava o coração dos nossos irmãos do primeiro século em saber que por mais poderoso e violento fosse o Império Romano, fossem os imperadores que obrigavam as pessoas a o adorar, os cristãos preferiam a morte do que se curvar diante de outros deuses e reis, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Nosso Deus é o Senhor soberano sobre todo o universo, e é a Ele que merece a nossa atenção e o nosso louvor. E esse Deus é também eterno, imutável, aquele que era, que é e que há de vir. É um Deus que não muda, é um Deus que é presente por toda a história, desde a criação e até o fim dos tempos. É um Deus que se manifesta, é um Deus que controla e que cuida. É esse Deus que adoramos. O céu, descrito aqui por João, é esse lugar de celebração e louvor, e de adoração ao nome de Deus, e sem descanso, sem cessar, sem cansar, porque a esse Deus merece todo o louvor que pode sair da nossa boca, de hoje até o fim dos tempos e por toda a eternidade. Mas ele vai descrever também o louvor dos 24 anciãos. Olha lá no versículo 9. Sempre que esses seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre. No 10, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, ou adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono.
adoração dos 24 anciãos do povo de Deus, ela significa e ela exige, ela implica em prostração diante desse Deus. Adoração a Deus é reconhecimento de quem Ele é, e não das nossas qualidades, das nossas características. E se prostrar diante do trono de Deus era um símbolo comum na história toda, de um rei que era dominado por um outro rei mais poderoso. Era uma prática comum de um rei que foi conquistado, tirar a coroa da sua cabeça e colocar nos pés daquele que o conquistou. Essa tem que ser a adoração, o nosso Deus que temos que nos prostrar. Mas isso me fez pensar, quais são os tronos que nós temos nos prostrado, que não o trono de Deus? A igreja do Brasil e a igreja do mundo tem se perdido, se prostrado a tronos que não são o de Deus. Se achado que defender certas ideias políticas, certas ideologias, certos homens que dizem ser de Deus e que não representam a Deus. Não há nenhum trono do mundo que seja santo, puro, misericordioso e que mereça o louvor a não ser o trono de Deus. Mas às vezes a gente tem se prostrado a tronos dos nossos ídolos do nosso coração também. De se prender em coisas que não são Deus, mas que a gente tem se ajoelhado diante dessas coisas. E cabe a nós, como o povo de Deus, sondar o nosso coração, pedir que Deus mostre a nós, como igreja, quais tronos a gente tem se curvado, quais coisas eu e você temos colocado no lugar de honra que é só de Deus. A gente vê tanta coisa por aí fora que diz ser de Deus, mas que não representa o que é de Deus. E a gente tem que cuidar com isso, irmãos. Hoje de manhã o Alisson falou uma parada para nós que chocou a gente, né, Fer? Ficamos tristes, né? O cara vem falar e ensinar os negócios e acaba, né, acabando com a infância da galera aí, né? Mas a gente tem que cuidar, irmãos. Conhecer a quem a gente tem ouvido. Conhecer quem a gente tem buscado. Porque muitas vezes podem estar nos conduzindo a caminhos que não são os de Deus. Porque se o nosso olhar está para o trono de Deus, aí o nosso coração vai estar com a adoração correta. Porque nem tudo que diz que cultua a Deus da forma que Deus exige. Porque se Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, é a Ele que a gente tem que ouvir. E é a Ele que a gente tem que ouvir como Ele pede que seja adorado. E não é de qualquer forma. Não é do movimento que vem do nosso coração e da nossa mente, de a gente achar que pode adorar a Deus de qualquer jeito. A criação está louvando a Deus na sua santidade, na sua onipotência, na sua eternidade. E os 24 anciãos vão adorar a Deus também, por ser esse Deus soberano. O objeto da nossa adoração tem que ser esse Deus. Olha o versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. É a Ele que temos que adorar, é a Ele que temos que olhar, e não de qualquer forma. Mas essa adoração que implica essa prostração, ela é esse sinal de reconhecimento da autoridade e soberania de Deus. De tirar as coroas da cabeça e entender que tudo o que a gente recebe, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é expressão da graça de Deus. E a nossa adoração e o nosso louvor, o Lucão orou sobre as ofertas dessa forma, é uma resposta, é uma
devolutiva daquilo que Deus nos deu. As coroas que ganharemos pela nossa vida, por sermos fiéis a Deus, elas não ficam conosco. Elas são dadas a Deus, elas são devolvidas a Deus. Porque a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Não é a nós. Mas essa adoração, então, que tem esse objeto que é Deus, esse alvo que é Deus, ela também significa com palavras que o louvam a esse Deus. Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A existência, a criação só foi criada, só foi feita, só existe porque Deus assim o quis. E essas palavras de adoração que tem que sair de vidas que foram alcançadas por esse Deus, de vidas que foram transformadas por esse Deus, de corações que são guiados pela luz de Cristo, louvam a esse Deus, com palavras que engrandecem, que adoram a esse Deus. Para a gente encerrar, irmãos. João aqui foi chamado para ver o trono de um Deus poderoso, de um trono que está no centro e no controle de todo o universo. A graça, a justiça, a misericórdia, o perdão e o juízo de Deus saem das mãos desse Deus. E como a gente cantou agora, a gente pode até chorar hoje, a gente pode se debruçar e temos que chorar pelas nossas lutas e dores, as nossas e dos nossos irmãos. E essas lutas, elas nos incomodam, elas influenciam a nossa vida. E assim tem que ser mesmo, porque somos seres humanos. Mas por mais que esse choro possa durar hoje, a gente tem a certeza, a segurança, de que a alegria que vem pela manhã, ela está firmada nesse Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que é o nosso Deus. O Deus adorado, o Deus digno de receber toda a glória, todo o louvor. É o Deus que veio, por meio de Cristo Jesus, nos resgatar. E hoje, fazemos parte do seu povo. Estamos firmados nele. E que do seu trono, toda a história tem um fim em Deus. E esse Deus presente em nossas vidas. Todo louvor, toda a glória sejam dirigidos àquele que está sentado no trono, por todo sempre. Amém e amém.